irmãos, a mensagem passada no vídeo anterior é que o chamamento de Deus para as nossas vidas é algo irrevogável. Por mais que erremos e por mais que nos afastemos dele, ele não vai desistir de nossas vidas e não vai desistir do propósito que ele tem para cada um de nós. Amém. O chamamento de Moisés. A experiência de Moisés quanto ao chamamento de Deus também nos ensina princípios importantes. Aos 40 anos ele tinha clareza de que sua missão era salvar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Na Bíblia não relata detalhes de como ele tomou conhecimento disso. Provavelmente, sua mãe transmitiu-lhe essa incumbência quando ainda era pequeno. O fato é que ele apenas não sabia de sua missão, mas também supunha que os demais israelitas também sabiam que estavam diante de seu libertador. No entanto, a primeira tentativa de cumprir o que lhe fora confiado, Moisés falhou, e como resultado, teve de fugir para o deserto, onde ficou por 40 anos cuidando do rebanho de seu sogro. Atos, capítulo 7, versículo 20 a 30. Agora é com você, Ricardo. Amém, aleluia. Ele já estava conformado com aquela vida no deserto quando Deus lhe apareceu e chamou. Ao lermos o relato desse momento no livro de Êxodo, podemos compreender o sentimento de Moisés. Após aparecer na sarça que queimava, mas não se consumia, Deus comissionou seu servo dizendo: "O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Então disse Moisés a Deus: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" É com você agora, Késia. Isso ocorreu após 40 anos de sua experiência de fracasso. Talvez esse seja o sentimento de muitos que falharam depois de serem chamados. Quando fomos chamados, tínhamos uma esperança e imaginávamos como Deus nos usaria, mas o resultado foi diferente do que pensamos. A tendência de alguns filhos de Deus é desistir da carreira cristã diante do fracasso, mas Deus não desiste de nós. Ele aparece novamente e nos chama mais uma vez. Talvez você questione: "Senhor, por que está me chamando? Você conhece minha fragilidade e sabe que sou falho. Por que está me chamando de novo?" Agora vamos dar continuidade com a irmã Érica. Deixa comigo, Késia. Os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Por isso, ele apareceu a Moisés pela segunda vez e o chamou. E por isso, ele nos chama continuamente. Neste segundo momento, Moisés teve uma conversa muito séria com Deus, que foi de extrema importância. Quando você foi chamado pela primeira vez, provavelmente não tinha tido uma conversa séria e profunda com Deus, pois imaginava que ele não usaria sem maiores problemas. Agora é com você, Michele. É muito importante percebermos a diferença da visão de Moisés do primeiro para o segundo chamamento. Atos 7:25 nos mostra que sua visão, ao ser chamado pela primeira vez, era que de Deus salvaria o povo por seu intermédio. No entanto, a visão que teve no segundo chamamento foi diferente. No versículo 35, lemos que Deus o enviou ao Egito como chefe e libertador, com a assistência daquele que lhe apareceu na sarça. Essa é a grande diferença. Inicialmente, ele pensou que conseguiria libertar o povo, mas após suas experiências, ao ser chamado pela segunda vez, a Bíblia nos mostra que ele levaria a cabo a sua missão, a partir da ação e do suprimento do próprio Deus. Glória a Deus! É com você, Ellen. É isso mesmo, Michele. Continuando a leitura, pode ser que no início de sua vida cristã, no primeiro chamamento para servir a Deus, você tenha segurança e esperança de que realizará a sua missão. Talvez você esteja determinado a fazer muitas coisas na obra do Senhor, na igreja, e sinta que Deus está chamando a pessoa certa. Contudo, depois de tentar fazer algumas coisas para Deus e cometer falhas,
você perde a autoconfiança. Nesse momento, o Senhor vem chamá-lo novamente e tudo será diferente. Já não será você que fará algo, e sim o próprio Deus, por seu intermédio. Que grande mudança! O Senhor permite que fracassemos para que a visão do nosso chamamento seja cada vez mais apurada. Aleluia! É com você, Esdras. Amém. Continuando aqui a leitura. O diálogo entre Deus e Moisés, registrado em Êxodo, contém lições espirituais que, como servos de Deus, devemos aprender. Nessa passagem, primeiramente, o Senhor se apresenta a Moisés. Êxodo 3:6. É muito importante conhecer aquele que nos chama. Quando o Senhor aparece para nós, Ele nos chama, nos mostra que é o nosso Deus. Samuel, continue aí. Amém, Jesus é o Senhor. Além disso, Deus mostrou a Moisés que o estava chamando porque havia necessidade na terra. Essa é uma visão que precisamos ter. Todo ou quase todos os filhos de Deus sabem que a igreja é o corpo de Cristo. Mas por que ele precisa de um corpo na terra? Se Cristo não tivesse a intenção de realizar mais nada na terra, não havia necessidade disso. Portanto, a igreja, ser o corpo de Cristo, significa que ele deseja realizar as coisas por meio de seu corpo. Hoje, nenhum servo de Deus pode realizar sua obra na terra sozinho, independente do corpo de Cristo. Agora com nossa irmã Vanessa. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Irmãos, caso nós não tenhamos o mesmo padrão de comunhão que Moisés teve com Deus e não conheçamos aquele que nos chamou, nós ficaremos indiferentes quanto às necessidades do corpo de Cristo. Mas, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais clareza nós temos de tudo que envolve nosso chamamento. Isso inclui a visão da vida normal da igreja, o corpo de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. É com você, Vivi. Amém. Pode deixar comigo. Ao falar com Moisés, Deus disse que via a aflição do seu povo, ouvia o seu clamor e conhecia o sofrimento. E por essa razão desceu a fim de livrá-los. Isso está baseado em Êxodo 3, 7, 8, parte A. Isso é espetacular. Significa que Deus veio à terra. Esse é o sentimento do Senhor ao olhar para a cidade onde você mora. Ainda hoje ele diz: eu vi, ouvi e conheço o que as pessoas estão passando, por isso desci. Quando o Senhor diz que desceu, significa que há alguém na terra que cumprirá o que ele determinou. Se na cidade onde você vive há a expressão do corpo de Cristo, o Senhor certamente desceu ali. Que grande responsabilidade é o testemunho do corpo de Cristo em cada cidade. Não se trata do trabalho de um homem, mas da igreja como corpo de Cristo. Mi, tá com você. Amém. Jesus é o Senhor. Deus ainda disse a Moisés que havia descido para livrar o povo da mão dos egípcios e para fazê-los subir. Esse é o princípio de Deus, descer para livrar e fazer subir. Esse é o nosso chamamento. Não estamos na igreja só porque o ambiente é agradável ou porque podemos desfrutar e louvar do amor dos irmãos. Isso é maravilhoso, mas nós precisamos ter uma visão mais ampla. É preciso saber que Deus ele está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor e Ele deseja descer para fazer o seu povo subir. Quem possibilitará a sua descida, isto é, a sua ação aqui na terra? Essa é a nossa missão. E para isso o Senhor nos chamou. É com você, Camila. Amém, Milena. Jesus é o Senhor. Em Êxodo 3:10, temos descrito o momento em que Deus comissiona Moisés. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nessa ocasião, o sentimento de Moisés foi de incapacidade. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus então lhe garantiu: eu serei contigo. A partir desse momento, Moisés não estava mais sozinho, pois Deus daria assistência a ele. A missão não era fácil, uma vez que Faraó era a pessoa mais poderosa da época e podia fazer com Moisés o que desejasse.
No entanto, este é outro importante princípio que devemos conhecer. Toda vez que o Senhor nos envia, Ele vai conosco. Jamais iremos sozinhos. Se Deus vai, nós vamos, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco. Ivana, agora é sua vez. Amém, Camila. Em seguida, Moisés perguntou a Deus o que deveria responder quando o povo perguntasse qual é seu nome. De fato, essa é uma boa pergunta. Por ter ousado questionar isso, Moisés conheceu o que ninguém havia conhecido até aquele momento: o Eu Sou. Por isso é importante buscarmos profunda comunhão com Deus quando recebemos seu chamamento. Continuaremos com o irmão Léo. Amém, Ivana? Ao ponderar que os israelitas não creriam em suas palavras e duvidariam que Deus tivesse aparecido para ele, Moisés foi orientado por Deus a mostrar alguns sinais que validariam seu comissionamento divino. É com você, Adriana. Ok, Jesus é o Senhor. Vamos continuar. O primeiro sinal foi que o bordão de Moisés, ao ser lançado na terra, se tornou uma serpente. Quando Moisés a tomou pela cauda, voltou a ser um bordão. Isso tem um profundo significado espiritual. O bordão é usado para apoiar e sustentar uma pessoa. Quando o Senhor ordenou a Moisés que lançasse o bordão no chão, ele estava sinalizando: em que você se apoia? Em mim ou nesse bordão? Amém. Fran, pode continuar, o bordão é seu. Amém. Opa, é isso mesmo, Adri. Vamos lá. As pessoas saberão que, de fato, o Senhor apareceu para nós quando nos virem e constatarem que já não confiamos em nós mesmos, mas em Deus. Talvez tenhamos sido arrogantes, como Moisés foi no início, pensando que éramos capazes de resolver as situações à nossa própria maneira. Os que se levantam para servir ao Senhor dessa forma acabam matando outros espiritualmente. No entanto, após nosso encontro com Ele, mudamos e já não confiamos em nós mesmos. Quando as pessoas virem essa mudança, elas crerão que somos enviados de Deus. Aleluia! É com você, Jefferson. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Continuando com a leitura, o segundo sinal foi que a mão de Moisés se tornou leprosa. Ele colocou a mão no peito e, quando tirou, ela estava leprosa. O significado espiritual desse acontecimento é que precisamos ver nossa própria condição. Todos temos uma natureza rebelde e fraquezas. Assim, não nos consideraremos melhores que os outros e não julgaremos nem condenaremos o nosso próximo. Esse tipo de situação surge em nossa vida quando não conhecemos a nós mesmos. Como vimos na experiência de Moisés, quando Deus apareceu para ele, ele mudou. Quando aqueles a quem servimos notarem mudança em nossas palavras, que serão cheias de graça e misericórdia e não mais de acusação, terão certeza de que Deus apareceu para nós. Jesus é o Senhor. Está com você, Joseval. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos lá. Se o povo não cresce nos dois primeiros sinais, o sinal derradeiro seria derramar as águas do rio em terra seca, e essas águas se tornariam em sangue. Isso indica que toda a água do Egito é sangue e morte. Ou seja, tudo que o mundo oferece é morte, até mesmo a melhor coisa. Mara, é com você. Amém! A grande prova de que Moisés havia se tornado um homem que Deus poderia usar está em sua declaração. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 13. Antes, ele era arrogante e presunçoso. Depois, tornou-se um homem que não confiava nem um pouco em si mesmo. Gabriel, agora é com você.
Amém. Por fim, a última lição que Moisés aprendeu antes de voltar ao Egito para cumprir sua missão diz respeito à necessidade da cooperação de outros. Por sentir-se totalmente incapaz, ele somente aceitou ser enviado quando Deus lhe deu Arão por boca. Os homens usados por Deus sentem claramente que seus irmãos é impossível realizar o que lhes foi confiado. Graças a Deus que hoje todos nós temos o chamamento do Senhor. Hoje, no Ministério da Nova Aliança, o Senhor está gerando os Moisés coletivo por meio da igreja para fazer a sua vontade. Por isso o Senhor ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que nós tenhamos uma experiência especial com Ele para nos despir de todo o velho homem, de todo o conhecimento, de toda a capacidade natural, porque Ele mesmo quer nos usar para alcançar as pessoas que estão no mundo do Egito, que pode ser comparado ao mundo atual. E Faraó, ele pode ser comparado a Satanás, que escraviza as pessoas, que açoita as pessoas, e leva as pessoas a clamarem por Deus. E o Senhor tem ouvido esse clamor. Por isso o Senhor ele quer nos capacitar, quer nos tornar esses Moisés, cheio da sua vida, cheio de experiência, cheio de comunhão com Ele, para alcançar essas pessoas e trazer para o seu reino. Amém.